pessoal, boa noite a todos. Sou Mirella. Eu vou relatar um pouquinho para vocês sobre a minha história e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bom, até é melhor para mim, porque assim eu consigo. Eu, de primeira, não colocaria em slides, mas como um combinado nosso para costurar os assuntos e não serem repetidos, eu prefiro não ficar assim, porque assim eu me sinto mais solta. Então eu resolvi denominar como meu relato sobre o cinza. Então é sobre como foi o meu processo dentro desse cinza, que foi o meu mundo durante a depressão. Pode ir? E aí, durante esse relato, o meu caminhar vai ser sobre a dor, a morte, pedir ajuda, medicação, terapia e fé, esperança e autocuidado. Então eu vou me basear nesse caminho para falar um pouquinho para vocês. Pode seguir. A dor. Quando eu descobri, aqui não me interessa o motivo, sim, certo? Mas sim, quando me reconheci com uma dor. Então, essa dor, o mais próximo que eu posso trazer de visibilidade seria um poço. Mas, assim, de tentar trazer. E a descoberta dessa dor foi em fevereiro, mais ou menos de fevereiro de 2020. E o fato eu percebi que existia uma dor diferente em mim e eu fui me dando consciência dessa dor. E essa dor eu entendia que não tinha como apontar, essa dor era uma dor de um poço, que era mais ou menos aqui, esse poço, mas eu não tinha como dizer que ela era aqui na barriga ou aqui, não, ela era por aqui. Assim. E quanto mais eu entendia que ela estava por aqui, mais ela ia me dominando. E eu acordava, tentava fingir que ela não estava ali, ia trabalhar, quando eu voltava, mas trabalhar querendo fugir, querendo sumir e tendo a noção de que não tinha coragem de sumir. Mas ela estava por ali. E conforme os dias foram passando, eu ia me entregando a essa dor e essa dor foi ficando mais forte. Junto com essa dor era a sensação que coloquei do corpo como peso de papel de concreto mesmo, concreto, peso. Daqui eu chegava do trabalho e a minha vontade era ficar parada num canto, encolhida, lixada, e sentindo essa dor latente e forte que doía demais e era muito choro de reconhecer o que essa dor estava ali. E por que eu estou falando desse jeito? Porque o entender que essa dor não tinha remédio de barriga que resolvesse foi quando... Pode passar, por favor. Foi quando, na vontade de sumir, aí eu escrevi desse jeito mesmo. Eu olhava para minha filha e me sentia pior. Porque me dava conta de que ela, olhando para ela, e quando ela tinha 2 anos na época, eu olhando para ela, mesmo assim não cessava a dor de eu desaparecer. Porque por mim eu sumia. E não era falta de amor por ela, era simplesmente porque não estava nela. Não era sobre ela, era sobre mim. Então, nesse momento, eu entendi que eu não ia conseguir cuidar disso sozinha. Eu não consigo cuidar disso sozinha. Porque a justificativa não é minha filha. Eu não estou deixando de amar minha filha, não estou deixando de amar meu marido que tentava me trazer um chocolate porque sabe que me alegra no chocolate. Eu preciso de ajuda. Mas até eu chegar na ajuda, eu me senti muito culpada por vários dias. Como assim eu estou sentindo uma dor que a minha família, que eu tenho uma família estruturada, não é o suficiente para cessar a minha dor? Como assim eu não quero sair
do canto se eu tenho marido, se eu tenho filha, se eu tenho emprego, se eu tenho pai, se eu tenho mãe. Como assim? Então a culpa domina de uma forma que eu tinha vergonha de falar que eu estava sentindo isso. Daí o meu marido falava assim, eu vou precisar falar para alguém que você está passando por isso, porque você está passando os dias, está ficando pior. E eu não deixava ele falar, não, eu vou acordar amanhã e vai ficar melhor. Só que eu acordava amanhã e estava o mesmo sentimento. Então, conforme o tempo foi passando, e eu fui entendendo que isso estava fazendo parte de mim, as lágrimas foram cessando, e as lágrimas, depois de cessarem, foi uma sensação do cinza mesmo. Era apatia, essa era a palavra. Era como se o ouvido tivesse tampado, sabe quando está subindo a serra, o ouvido tampado e as coisas estão passando e você só está por ali. Sem muitos sorrisos, sem lágrimas. Era simplesmente o existir. E nesse momento que eu reconheci que eu queria morrer, porque o melhor era morrer e resolver o que estava aqui, que era o nada. Depois dessa dor do poço, eu me sentia já lá no fundo, e esse fundo era nada. Então, o trazer sobre esse sentimento de morte era muito normal. Por mim, eu realmente queria morrer. E eu falava sobre isso. Eu quero morrer. Não quero ficar aqui. Mas só que eu sei, aí entra a questão, só que eu sei que o morrer não resolve. Como assim eu quero morrer? Como assim tem aqui dentro de mim uma vontade de morrer? Mas eu não quero fazer isso, mas eu quero morrer. Pode passar. Daí entra essa parte importante da minha fala, que é o pedir ajuda em relação à vontade de morrer, que é sobre a minha história. Nessa situação em que eu percebi que a vontade de morrer estava comigo todo dia, toda hora, eu entendi sobre a minha fé, sobre a força da minha fé. Porque eu entendi que eu sabia que tirar a vida não era solução. E aí eu comecei a me contestar, mas como assim eu quero morrer, mesmo assim sabendo que isso não é solução? Eu preciso de ajuda médica, eu preciso de ajuda, mas eu só consegui ter a noção de que eu preciso de ajuda porque eu compartilhei dessa informação. Eu não saía da cama, eu tinha vontade de morrer, e aí meu marido me perguntava sobre se eu estava com depressão, eu não sabia se estava ou não estava. E aí a minha amiga Thalita falou, e aí, você vai num posto de saúde ou você vai procurar um psiquiatra? Eu acho que eu tenho que procurar um psiquiatra, porque não tem solução. E eu, graças ao psiquiatra, graças ao tratamento psiquiátrico, graças à medicação, eu consegui... Depois de algum tempo com medicação, eu consegui sentir um sopro de colorir. E não que era a resolução, mas um sopro de força para dar um passo em que está quase chegando lá em São Paulo, quase chegando aqui embaixo, como se o ouvido destampasse um pouquinho. E aí, através disso, foi que eu consegui começar a fazer terapia, paralelo à medicação, seguindo a psiquiatra. Ela perguntava para mim se eu havia tentado o suicídio, e eu falava que não, que eu sabia que não tinha solução, e toda vez que ela me perguntava, eu respondia, mas vontade de morrer eu tenho. E o que seria a vontade de morrer? Se eu pisar na rua e um carro passar, resolve. E aí pronto. E além disso, se eu dentro da minha casa, quando eu estava com um peso de papel do meu jeito, querendo sumir, eu ouvia assim, vai lá, se joga, resolve porque você está atrapalhando todo mundo.
resolve porque você está, ao invés da sua mãe estar em outro lugar, a sua mãe está aqui. Sendo que ela tinha que estar fazendo outra coisa. E eu ia sendo dominada por essa vontade de morrer e dava um pulo. Ou nessa hora a minha filha aparecia e me tentava puxar. Ou quando eu percebia que aquela vontade de morrer estava muito, muito forte, eu pedia ajuda para me apertar, para apertar meu corpo, para apertar minha perna, para eu sentir o meu corpo, para eu voltar a funcionar. Esse era a minha rede de apoio, em que alguém me pegava na porta de casa para me levar para trabalhar, meu pai me pegava de manhã, outros me pegavam, minha sogra e minha mãe me buscavam na porta do trabalho para me deixar de trabalhar. Outros deixavam comida para mim na portaria do meu prédio, porque sabia que o cheiro da calabresa me trazia alegria. E essa rede de apoio foi essencial, principalmente porque eu consegui pedir ajuda. Deixei todo mundo assustado, porque falava que tinha vontade de morrer, deixei. Não tinha noção que deixava, porque eu estava realmente falando o que eu estava sentindo. Hoje eles relatam, nossa, você falava tanto que queria morrer, e a gente ficava, meu Deus do céu, ela não responde. Mas é muito importante o pedir ajuda, quando você consegue ter essa noção de que não está nas minhas mãos. E, mais do que tudo, é muito importante deixar ser ajudado. Deixar ser ajudado. Então, receber esse carinho, receber esse abraço, porque as pessoas fazem de acordo com o que é importante para elas. Além de ser sobre nós, também é sobre aquele que está ajudando. Então, com esse 1 mais 2 mais 3 mais 4, sou professora de matemática e sem querer acabo colocando uma coisinha ou outra desse tipo. Com toda essa soma, é igual a esperança. Para mim, é isso. É isso. A soma de fé, medicação, acompanhamento psiquiátrico, terapia, psicólogo, ou outro tipo de terapia que faça sentido para o seu coração, rede de apoio, é igual a esperança. E aí, depois de algum tempo de medicação e terapia, eu tive coragem de tentar algo relacionado à oração. Não foi fácil, não foi. Eu sempre fui ligada em busca de entendimento sobre o mundo, sobre a vida, sobre o planeta, sobre a humanidade, sobre o meu eu. E nesse momento que eu passei, eu tive certeza de que eu sabia sobre o infinito que existia, mas eu não queria ouvir nada, não queria assistir nenhum vídeo, não queria ouvir nenhuma música, não queria que falassem sobre nada. Falavam sobre, tenho fé, mas eu tenho fé, minha fé não mexeu em nada aqui. Confie em Deus, eu confio em Deus. Meu Deus não balançou nessa situação. Então eu percebi que... E aí o meu relato, por isso que eu coloquei o meu mundo cinza. Eu conheci o texto de Maria. E desde o primeiro momento em que eu comecei o texto, que eu conheci, que eu até acompanhava no celular, porque eu não sabia, nunca tinha feito, eu passei a me sentir flutuando. Então eu pegava o texto, fazia o texto, me sentia flutuando. Terminava o texto, caía. Nem um peso de papel mesmo, por isso que eu coloquei a imagem. E eu percebia muito nítida a diferença, muito nítida. Muito. A diferença entre estar em prece e não estar em prece. Estar em prece e não estar em prece. Foi... quando eu entendi, eu ficava, obrigado, meu Deus. Foi obrigado, meu Deus, porque eu consigo entender que quanto mais eu estiver em prece, mais eu me sinto com combustível para meu cuidado.
E aí, no decorrer dos dias, eu fui me entregando mais e mais ao momento da prece. E nesse movimento, dia após dia, eu fui tendo clareza e certeza das diferenças do meu interior e do meu exterior. Então, foi através do texto de Maria em que eu tive essa grande mudança de chave do meu tratamento. Mas não deixaram de ter dias desafiadores e não deixam de ter dias desafiadores até hoje. São vitórias diárias, pessoal, minuto a minuto. Persistência e confiança. Eu posso dizer hoje que a medicação, a terapia, a alimentação me deram forças físicas, estrutura física e mental, para eu reconhecer e entender o colo que me sustenta, que me carrega, e poder hoje estar aqui dando meu relato com o meu mundo colorido. Colorido é o que estou de rosa, sem querer, mas colorido. Pode ir. E o autoconhecimento e o autocuidado são os meus instrumentos para colorir o meu mundo quando eu percebo alguma coisa desbotando. Qual que é o seu instrumento para colorir o seu? Dessa forma, eu agradeço a oportunidade desse relato. Eu agradeço a Deus, mais do que qualquer outra coisa, a oportunidade de poder estar aqui contando para vocês dessa vitória. E agradeço a Deus ter passado pelo que eu passei, porque só por eu ter passado pelo que eu passei, eu consigo estar aqui agora relatando para vocês com certeza isso que eu senti. Eu honro todos aqueles que ficaram pelo caminho e que por algum momento não conseguiram estar aqui para relatar isso. Eu tenho empatia, eu reconheço a luta, e que eu espero que para aqueles que estão ou se reconheceram em qualquer palavrinha que eu falei aqui, que eu tenha acendido uma luz de esperança e que podem contar comigo, com a minha galera, para o que vocês precisarem. Muito obrigada, gente.